A primeira chamada que nós vemos, com base em Mateus 28 e tantos outros versículos, é a chamada para a salvação. Quando Jesus disse: vinde a mim, os cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tereis descanso para a vossa alma. Depois nós vemos também a segunda chamada, a chamada para o ministério, com base no evangelho que escreve Marcos, no capítulo 3, a partir do versículo de número 13, quando o Senhor Jesus, ele glória a Deus. Problema eletrônico é assim mesmo, né? Então, como estava dizendo, o Senhor Jesus, ele chamou os seus discípulos, depois que subiu ao monte, ele chamou aqueles que ele quis, nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Então Jesus faz aqui a chamada para a salvação, a chamada para o ministério. Aqui nesse texto de Marcos, ele chama 12, e em terceiro lugar, a chamada à santidade. Então nós pensamos, o tempo não dá para nós detalharmos a respeito de cada chamada, a chamada da salvação, chamada para o ministério. Em terceiro lugar, a chamada para sermos santos, com base aqui em Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em uma outra tradução, diz: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E aqui ele faz menção do espírito, da alma e do corpo, e ele diz assim: para que sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. É um tema que quase não está sendo pregado mais, sobre o arrebatamento, sobre a vinda de Cristo, mas uma coisa é certa, irmão: Jesus voltará para buscar a sua igreja. Quantos estão aguardando aí a vinda de Jesus? Precisamos viver o que está escrito aqui na palavra, que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo se acham irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Precisamos saber e entender essas verdades, que Cristo vem e Ele levará para si um povo seu, diz a palavra, especial, zeloso e de boas obras. Então nós precisamos pautar a nossa vida pela palavra de Deus. A vida do crente, a vida do homem e da mulher que serve a Deus, ele tem que viver com base na Bíblia, na palavra de Deus. Por isso que é importante nós estarmos participando da escola bíblica dominical, dos cultos de ensino, enfim, de todas as programações da igreja, porque cada vez que nós participamos de uma reunião da igreja, o Senhor Jesus, Ele tem uma palavra para o nosso coração. Cada vez que nós chegamos a um culto, participamos, que ouvimos uma pregação, o Senhor Deus tem algo especial para a nossa vida. Então nessa noite nós queremos pensar sobre a santificação. Em primeiro lugar, a santificação, ela é uma realização de Deus na vida do crente, na vida do homem, da mulher, que resolveu entregar a sua vida a Ele.
é Deus que opera em favor da nossa santificação, pois é o Deus que salva, é o mesmo Deus que capacita aquele que com Ele anda. Então a santificação, ela é uma realização de Deus na vida do homem. É bem verdade que nós devemos buscar e desejar essa santificação. Nós precisamos fazer a nossa parte, mas na verdade ela é uma realização de Deus na vida do homem. O Senhor Deus, Ele interessa na nossa santificação. Por isso que sempre o Senhor Deus usa, através da sua palavra, para nos despertar, para nos orientar à santificação. O Deus que salva é o Deus que opera, que capacita o homem a andar na sua presença. Em segundo lugar, a santificação, ela é uma utilização de Cristo, pois somente através da obra e dos méritos de Cristo é que nós somos santificados. E então por isso é preciso utilizar-se cada dia do sangue remidor de Jesus, aquele sangue santificador. Então nós somos necessitados, carentes, dependentes desta graça maravilhosa de Jesus, para que a obra da santificação seja realizada em nós. Nós somos santificados e justificados pelo poder remidor do sangue de Jesus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11, diz assim: porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. A nossa santificação, nós dependemos dele, somos dependentes de Cristo, nós somos santificados pelo poder do sangue que há em Jesus. Em terceiro lugar, a santificação, ela é uma atuação do Espírito. Sem a atuação do Espírito Santo, toda obra espiritual seria apenas uma crença abstrata e impessoal. Se não houvesse em nós, se o Senhor Jesus tivesse subido ao céu e não enviasse o Espírito Santo, nós não teríamos nenhuma condição de santificar a nossa vida. É o Senhor, através do Espírito Santo, que opera em nós. É através da atuação do Espírito Santo que esta obra espiritual é possível acontecer na nossa vida. Por isso, irmãos, nas nossas orações, nós precisamos, ao curvar os nossos joelhos, nós orarmos a Deus e pedir ao Senhor: Senhor, ajuda-me a santificar a minha vida. Nós precisamos pedir isso. Santificação, ela não é apenas no Novo Testamento, desde o Antigo Testamento. Quando nós olhamos para o livro do Gênesis, capítulo 17, o Senhor já falava com Abraão, dizendo: olha, anda na minha presença e ser perfeito, ser santo. Então, irmãos, nós precisamos buscar para a nossa vida a santificação. Isso nós vamos conseguir com a ajuda do querido Espírito Santo. Glória a Deus. Não precisa me responder, mas você já orou hoje, essa semana passada, pedindo ao Senhor: Senhor, opera em mim a santificação? Já orou o mês passado, pedindo ao Senhor o auxílio do Espírito Santo na sua vida, para que você tenha uma vida santificada? Às vezes a gente, nas nossas orações, a gente costuma orar e pedir algumas coisas ao Senhor Deus, coisas para o nosso benefício pessoal, coisas que vêm nos beneficiar na nossa vida material, secular. Mas uma das coisas que nós devemos pedir nas nossas orações é que nós tenhamos condição de ter uma vida pautada
pela palavra de Deus. Tira um pouquinho do retorno. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, precisamos da nossa vida pautada pela palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Todos os que são chamados, tanto para a salvação como para o ministério, segundo escreveu Paulo aos Romanos, capítulo 6, 22, devem produzir o fruto da santificação. É possível colocar esse versículo? Romanos 6, 22. Não é possível? Alguém pode abrir a Bíblia aí, Romanos 6, 22, para nós lermos? Carta aos Romanos, capítulo 6, verso 22. Nós, irmãos, que fomos chamados para a salvação, nós precisamos produzir frutos de santidade. Nós vamos ler o verso 20 a seguir. Diz assim: porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Aí diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, e olha o resultado, e por fim, a vida eterna. Você pode dar glória para Jesus? Então o resultado, irmãos, de uma vida santificada é a vida eterna. Glória ao nome do Senhor. Se nós perguntarmos aqui, quem deseja a vida eterna com Cristo? Todos nós queremos, mas se faz necessário, uma vez que abandonamos o mundo, que abandonamos o pecado, a prática pecaminosa, as coisas pertencentes a esta vida, Paulo está dizendo: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e a vida eterna. Oxalá, irmãos, que todos nós fôssemos zelosos dessas coisas que a palavra de Deus nos recomenda, para que o nosso fruto seja um fruto de santidade ou de santificação, para que nós possamos ter garantida a nossa vida eterna com Cristo. Glória ao nome do Senhor. A palavra está dizendo: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo, sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Paulo escreve a todos os irmãos que estão em Roma, lá no capítulo 1 da carta aos Romanos, o versículo de número 7. Veja aí, Romanos 1, 7. Paulo disse: a todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados santos, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele escreve a carta endereçada aos santos que estavam em Roma. Santos não é aquela imagem que é colocada, alguém usa na parede, alguém usa no crucifixo. Não, santos são aqueles que aceitaram a Cristo e a sua palavra e vivem de acordo com a palavra de Deus, aqueles que abandonaram a prática do pecado, são separados. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele escreve aos irmãos que estavam em Roma. Glória a Deus. Olha, a todos os que estáis em Roma.
Veja bem, uma graça maravilhosa àqueles que santificam a sua vida. Veja bem, aos que estão em Roma, eles são o quê? Amados de Deus. Se você vive uma vida de santidade, de santificação, saiba, você é amado de Deus. Deus te ama, Deus te guarda, Deus te guia, Deus dirige os teus passos, Deus dirige a tua vida, Deus te dá livramento em todas as esferas da sua vida, porque você é um amado de Deus. Então vale a pena, irmãos, nós santificarmos a nossa vida, nós dizer não às paixões mundanas, nós dizer não àquilo que às vezes vai satisfazer o nosso ego, mas que entristece o Espírito Santo de Deus. Então, uma vez que nós rejeitamos as coisas desta vida para fazer a vontade de Deus, para santificar a nossa vida, o Senhor olha e diz: ali está o meu filho, que eu amo. O que Jesus diz? Vós sereis meus amigos se fizerdes a minha vontade. Em relação àqueles que constituem amigos do mundo, o que Jesus disse? Ao mesmo tempo é constituído como inimigos de Deus. Então vale a pena nós colocar em prática no nosso viver a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, 17, Pedro nos traz um conselho. Primeira carta, 1, 16 e 17. Pedro diz assim: portanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, o que ele diz? Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pedro está dizendo: olha, enquanto vocês estiverem vivendo aqui neste mundo, vocês precisam andar em temor. Glória a Deus. O temor de Deus, ele não pode faltar em nosso meio. O temor de Deus, ele não pode desaparecer do meio do povo de Deus. A falta de temor a Deus leva o homem ao pecado. Então nós precisamos ter temor de Deus. Não é ter medo de Deus, temor, sentir temor. Glória ao nome de Jesus. Alguém pode pensar e dizer: eu não vou fazer isso porque ali tem um obreiro que está me vendo, não vou fazer aquilo porque ali tem um presbítero, o pastor está ali. Não faça porque alguém está te vendo, humanamente falando. Nós não fazemos porque nós tememos ao Senhor, porque o Espírito Santo, ele está presente conosco em todos os lugares, porque os olhos de Deus, ele nos alcança em todos os lugares. É por isso que nós não fazemos. Isso é temor. Eu preciso me cuidar, eu preciso me cuidar para que eu não venha ferir os princípios da palavra de Deus. Eu não posso fazer isto ou aquilo, porque eu vou entristecer o Espírito Santo de Deus. Deve ser esta a nossa conduta. E a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Existem pessoas que fazem coisas absurdas como cristão, sem temor a Deus, não se preocupa em entristecer o Espírito Santo, faz coisas que às vezes nem o ímpio faz. Então, irmãos, como povo de Deus que nós somos, nós precisamos andar em temor, em santidade, fazendo a vontade de Deus, crucificando, pregando na cruz de Cristo a nossa vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos, e dizer como Paulo: não vivo é mais eu, mas Cristo vive em mim. Dizer: eu preciso andar na presença de Deus, eu preciso caminhar com Ele. Irmãos, breve, muito em breve, Jesus vem arrebatar a igreja. Nós precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados.
Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele deixa claro que após a libertação do pecado, o pecador é transformado em servo de Deus e ele deve continuar por uma busca de uma vida santa. É o versículo que nós lemos de Romanos 6, 22, né? Uma vez deixando o mundo, abandonando o mundo, abandonando o pecado, nós nos tornamos em servos de Deus. Aí as nossas obras têm que mudar. As nossas atitudes agora precisam ser diferentes, não é? Abandonar aquilo que é mundo, aquilo que é pecado, abandonar a mentira, abandonar a prostituição, abandonar os vícios, o adultério, a fornicação. E se a gente vai pontuando aqui, dá uma lista muito grande. Quando nós olhamos para a carta aos Gálatas, ele fala ali das obras da carne. Vamos ver? Aos Gálatas 5. Glória ao nome do Senhor Jesus. Os irmãos sabem muito bem, mas quando nós falamos e lemos aqui, é só para a gente recapitular aquilo que nós sabemos, para trazer à memória aquilo que nós já ouvimos, aquilo que nós já aprendemos. Veja bem, Paulo disse, olha, verso 16, capítulo 5, digo porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. Veja bem, isso aqui, irmãos, não é para o cristão, não é para o homem convertido, não é para aquele que está procurando santificar a sua vida, não. Veja bem, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias. E ele diz mais, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que tais coisas cometem ou praticam, não herdarão o reino dos céus. Então, irmãos, nós como crentes, como servos de Deus, que Paulo está dizendo aqui, que libertados do pecado e feitos servos de Deus, que o nosso fruto seja para a santificação, essas coisas não pode estar na nossa vida diária. São coisas que nós não devemos praticar, porque para onde nós estamos indo? Como está a nossa santificação, se nós somos praticantes das obras da carne? Então, o Senhor Deus, com o seu muito amor, com que Ele nos amou, deixou aqui registrado para nós, dizendo para nós sobre a necessidade que nós temos de santificar a nossa vida. Não é só o nosso coração, não. Não, posso andar de qualquer... Não, nós temos que ter cuidado com o nosso falar, cuidado com o nosso andar, cuidado com o nosso vestir. Bem, anda aí relaxadamente. Não, nós precisamos ser cuidadosos. Isso faz parte da santificação. É espírito, alma e corpo. Nós não podemos viver de qualquer forma.
de forma alguma. Então tenhamos cuidado. O Senhor quer que nós nos achemos irrepreensíveis para a sua vinda, para que quando Ele voltar, nada venha nos prender neste mundo. Não, mas eu sou crente, mas quero viver conforme o mundo vive. Eu acho que eu já disse aqui, um dia eu peguei o carro da filha de um pastor para levar na oficina. Falei, vou colocar um hino para ouvir. Tinha um CD, nem olhei, coloquei. Mas você precisa de ver o sertanejo bravo. Parece que era de Chitãozinho e Chororó. E o pau quebrou. Falou, opa, está entendendo? Mas era crente. Está entendendo? Fazia parte do conjunto. Mas aqui na igreja eu canto, porque Ele vive, posso crer no amanhã. E lá fora, na viagem, lá no rancho. Então nós tenhamos cuidado. O Senhor quer que tenhamos a nossa vida santificada. Aí quando nós olhamos para as obras da carne, que Paulo pontuou ali, vamos olhar se alguma dessas coisas, irmãos, não está nos alcançando. Se nós não estamos praticando alguma delas. Se tivermos, olha, vamos retroceder. Vamos dar um passo atrás e dizer, Senhor, me perdoe, me dê a tua graça, para que eu possa fazer a tua vontade. Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito. Senhor, eu quero ser cheio da tua presença. Senhor, eu quero ser cheio da tua graça, cheio da tua unção. Aí você vai ser cheio, vai falar em língua, vai profetizar. Deus vai te usar. Oh, glória! Glória a Deus. O Senhor Jesus, lá em Mateus 5, verso 48, Jesus diz, olha o que Jesus quer de nós. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Ah não, irmãos, nós somos homens, perfeito é só Deus, alguém diz, né? Que excesso é esse de santidade? Não, todo excesso na verdade não é bom, né? Mas existem pessoas que quando se fala em santidade, não, acha que é excesso, que é extremismo, não é muito radicalismo, não. É a palavra que nos orienta. Nós precisamos melhorar a cada dia. Foi Jesus que disse, olha, eu quero que vocês sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Aí quando nós nos esforçamos, quando o Senhor vê o nosso esforço, Ele estende as suas mãos sobre nós e Ele nos abençoa. Aí pode ser a pessoa mais simples, quando ele pega o microfone, cumprimenta a igreja, começa a falar, Deus começa a derramar a sua graça, a unção, aleluia, e é uma maravilha. Glória a Deus. Deus se alegra quando nós colocamos a nossa vida na sua presença. A santificação, ela começa com o novo nascimento, lá quando nós aceitamos a Jesus como Salvador. Só que não para ali. Ela se estende por um processo de sujeição da carne. A nossa carne, ela tem que estar sujeita. A nossa carne, ela precisa estar crucificada com Cristo. Começa lá na conversão, mas ela vai se estendendo, é gradativo, nós vamos sujeitando a carne, e o Espírito do Senhor vai trabalhando em nós, e aí, daqui a pouquinho, nós estamos com uma vida sendo agradável aos olhos do Senhor. Isso é bom, e nós precisamos zelar disto. Glória a Deus, que a nossa vida, a nossa santificação,
ela não pode, o processo ele não pode parar. O processo de santificação em nossa vida, ele é um ato contínuo, não é? Se ontem nós servimos bem ao Senhor, hoje nós precisamos estar melhor. É como a conversão. Não, eu me converti no ano 1930. Não, a conversão ela é um ato contínuo, né? Cada dia nós vamos nos convertendo de algo. O Senhor vai operando em nós, vai mudando em nós. O Espírito Santo vai tirando de nós aquilo que não agrada a Deus. Então é um ato contínuo, é um processo que só vai findar quando o Senhor nos chamar à eternidade, ou quando Ele descer e arrebatar a igreja. Enquanto nós estivermos aqui, o processo da santificação, ele é gradativo, assim como o processo da nossa conversão. Não é uma vez salvo, sempre salvo, não é? Eu posso ter no passado, alguns anos atrás, posso dizer, não, olha, mas a minha vida era pautada pela palavra. Olha, mas como eu vivi uma vida separada de tudo. Não pode parar não. Se lá estava assim, agora precisa estar melhor. Glória ao nome do Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz a Romanos que a nossa salvação está agora mais perto de que quando nós aceitamos a fé. Glória ao nome de Jesus. Não, eu já vivi muitos anos, eu já estou com o meu cabelo branquinho, não preciso mais santificar a minha vida. Precisa sim. Não tem idade, não importa quantos anos nós temos, nós precisamos andar em santidade. A santidade é gradativa. Enquanto nós vivermos aqui, a nossa carne tem que estar sujeitar a carne. Eu estava vendo uma reportagem essa semana passada, me parece na sexta-feira, um senhor de 78 anos estrupou uma menina de 5 anos. E os cabelos brancos? Então a santificação tem idade não, irmãos. Pode estar aí velhinho andando com a bengalinha na mão, mas tem que buscar a santificação, porque se não santificar, não entra no reino dos céus. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do Senhor Jesus. Você pode dar glória a Jesus? Eu anotei aqui, olha bem. Santificação é um processo progressivo e contínuo, operado por Deus na vida daquele que foi regenerado, justificado, incondicionalmente da sua idade. É criança, é adolescente, já tem que aprender, tem que ir crescendo com um padrão de vida santificada. E a gente vê isso na igreja. A gente vê crianças que fazem a diferença. Mas o que é isso? É a criação, né? A gente vê crianças que a gente olha assim, parece um adulto que já conhece as escrituras de Gênesis a Apocalipse, é um padrão de vida. E a gente já vê crianças, às vezes da mesma faixa etária de idade, que é uma tribulação, não é? Mas cabe a nós, cabe aos pais, ensinar ao seu filho, dizer para ele, olha meu filho, a vida com Deus é assim, precisa viver uma vida de santidade, até que Ele venha para arrebatar a sua igreja. Glória a Deus. Nesse processo o cristão é moldado e ensinado a viver cada vez mais para Cristo, numa vida reta diante do Senhor.
Então, é um processo, né, a santificação. E nesse processo, o cristão, ele aprende que ele precisa viver retamente na presença do Senhor. Não existe. Ah não, os jovens são... Não, a Bíblia diz: jovens, sois fortes. É a Bíblia que diz. Jovens, sois fortes, já venceste o maligno, e a palavra de Deus habita em vós. Alguém quer, né? Porque é difícil para o jovem. Irmãos, é a mesma dificuldade do jovem, do casado. É a mesma dificuldade. Ah não, porque o jovem é solteiro, irmão. O casado tem as mesmas tentações. Ah não, está com aliança no dedo. Que respeito-se não. Aqui e ali, alguém está flertando, está jogando uma indireta, está dizendo, está falando. Se não vigiar, cai no pecado. Glória ao nome do Senhor Jesus. O que nós precisamos é estar na presença do Senhor, pedindo a bênção de Deus, pedindo a proteção do Senhor, pedindo: Senhor, me guarde, eu preciso ser fiel a Ti, eu preciso viver em santidade, que a minha vida seja santificada, e fazer nossas as palavras lá do Apocalipse, quando o Senhor aconselhou, as palavras de João dizendo: aconselho-te que de mim compres colírio, para que unjas. Glória a Deus. Os nossos olhos precisam estar ungidos com colírio, senão a gente só quer colocar o olho naquilo que não deve, só quer ver aquilo que não agrada a Deus. E hoje é uma facilidade, né? Antigamente, quando dizia assim, quando se pensava na pornografia, por exemplo, alguém dizia: vai na primeira banca de revista que você encontra. Chegava naquelas bancas de revista, né? Tinha aquelas revistas pornográficas, que nem era vendido para menores de 18 anos. Mas e hoje, irmãos? É um clique no celular, já aconteceu. Então o que é que nós precisamos? Temor de Deus, presença de Deus, presença do Espírito Santo, palavra de Deus na vida, palavra de Deus no coração, porque quando nós estamos cheios da palavra, a palavra de Deus produz em nós o temor. Quando nós lembramos da palavra, aí o Espírito Santo nos faz lembrar quem somos. Opa, você é crente. Não é assim? Glória a Deus. Nesse processo, irmãos, o cristão é moldado e é ensinado a viver cada vez mais para Cristo, numa vida assim, caminho tortuoso? Não, numa vida reta diante do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Vivendo em santidade, o crente vence. Olha bem, vivendo em santidade, o cristão vence as tentações. Vivendo em santidade, o cristão vence as tentações e as concupiscências da sua velha natureza. Olha, a velha natureza está aí, irmãos. Se nós vacilarmos, nós voltamos à prática do pecado. Mas aqui a palavra está dizendo: se nós vencermos as tentações, nós vamos vencer as concupiscências da velha natureza. E desse modo, nós estaremos habilitados a resistir aos hábitos e práticas pecaminosas da carne, para viver na presença de Deus. Então nós precisamos orar e dizer: Senhor, me santifica, Senhor, me ajuda a viver em santidade. E é possível nós viver uma vida reta diante de Deus. É possível. Agora nós precisamos disso aqui, reconhecer, irmãos, que a vida de santificação, ele é um processo, que nós somos moldados e ensinados pela palavra,
E aí nós temos condição de santificar a nossa vida. Se nós tivéssemos tempo aqui, nós poderíamos trazer exemplos de homens e de mulheres que tiveram a sua vida santificada e que através dessa vida santificada, o Senhor operava na vida dessas pessoas. Glória a Deus. Por exemplo, chegou um moço possesso de demônios lá nos dias de Paulo. E os homens tinham ouvido falar a respeito de Paulo. E quando aquele homem possesso chegou na sua presença, eles disseram assim: nós te expulsamos no nome de Jesus que Paulo prega. Olha, ele conhecia o poder de Deus. Eles conheciam quem era Paulo. Eles sabiam que Paulo, no exercício do seu ministério, ele tinha poder e autoridade para repreender os demônios. Eles conheciam a respeito do nome de Jesus. Aí eles disseram ao endemoniado: nós te expulsamos no nome de Jesus que Paulo prega. O que aconteceu? O demônio saiu? Não, porque a vida deles não estavam na condição. Aí o homem possesso, diz a Bíblia, que aquele homem avançou neles, rasgou a roupa deles e disse assim: olha, conheço a Jesus e sei quem é Paulo. O demônio conhecia. O demônio sabe quem é Jesus. Sei quem é Paulo também. Eu conheço a vida de Paulo. Irmãos, o demônio também nos conhece na rua por onde nós andamos. Até porque ele é um ser espiritual. Nós vamos ali, ele sabe aonde a gente está indo. Ele sabe o que você fala. Ele sabe o que nós falamos. Mas ele não consegue saber os nossos pensamentos. Então ele conhecia Paulo. Ele disse: sei quem é Jesus, conheço Paulo, mas quem são vocês? Rasgou a roupa daqueles homens que tiveram que fugir. Então tenhamos cuidado, né? Precisamos ter cuidado, viver uma vida de santidade para nós vencermos as tentações, as concupiscências da carne e da velha natureza. Glória ao nome do Senhor Jesus. 1 Pedro 1 e 2 diz assim: que somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Em que? Em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. E ele diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas. Que a graça de Deus se multiplique na sua vida, que a paz de Cristo seja multiplicada na tua vida, que a igreja de Caçu seja uma igreja cheia da graça e do poder e da unção do Espírito Santo, que a nossa igreja aqui em Caçu seja uma igreja revestida do poder de Deus, do poder pentecostal, que a igreja de Caçu seja um canal de bênção nessa cidade, que possamos ter aqui homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, para realizar a obra do Senhor na terra, para pregar a palavra, para evangelizar essa cidade, para ganharmos almas para o reino dos céus. Oh glória! É isso que o Senhor quer da igreja. O Senhor não quer uma igreja fria, o Senhor não quer uma igreja morna, o Senhor quer uma igreja cheia da sua graça, cheia da sua presença. O Senhor quer obreiros cheios do Espírito Santo, renovados na presença do Senhor. Que a igreja do Senhor seja cheia da graça, do poder e da unção do Espírito Santo. Que ao cantarmos os hinos para adorar o Senhor, a igreja, as pessoas possam sentir a presença de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus.
vai recebendo graça de Deus, vai recebendo do poder de Deus, vai recebendo desta unção nesta noite. Deus quer encher a sua igreja, Deus